Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui de acompanhamento. Vamos falar um pouquinho sobre o PORD 11, mais um mês acompanhando esse fundo. É um fundo bem redondinho, tá pessoal? O PORD, ele tá em carteira recomendada de algumas casas que eu conheço também. E é um fundo bem redondinho. E a grande questão que a gente vem acompanhando mês a mês é a situação da Coteminas, que e depois eu vou mostrar algumas notícias mais recentes, mas ainda temos problemas, embora o CRI não tenha problema, em princípio não tenha problema nenhum. Entrei no site do... Eu vou mostrar para vocês esses pontos, não tem nada de problema, então em princípio continua tudo ok, mas vamos lá, vamos acompanhar o fundo aqui. Então agora o PORD, relatório agora de janeiro de 24, né? 27 mil cotistas, um fundo pequeno, 360 milhões. Eu gosto, assim, ele não é um fundo grande e é um fundo que não cresce desesperadamente, assim, ele vai aos poucos crescendo, precisa crescer um pouquinho mais, fazer uma emissãozinha aí para aumentar o tamanho do fundo, mas assim, ele não tem alavancagem. Gosto bastante desse fundo, é bem gerenciado. Taxa de administração 0,9, taxa de performance, o problema. Que eu não gosto, né? Se vocês sabem. Patrimonial 97, mercado 92. Hoje, se eu não me engano, ele está por volta de 92,50, alguma coisa assim, mas não mudou muito em relação ao fechamento. Então ele está com um pequeno deságio para quem considerar a oportunidade. O fundo distribuiu 99 centavos por cota, referente à competência de janeiro, zerou reserva. Então a gente precisa ver, ele tem um caixa ainda de acho que uns 20 milhões, se eu não me engano, mas a parte de reserva já zerou, então ele vai precisar movimentar para poder até manter os próximos rendimentos. A gente vai acompanhar isso. 12,12 de distribuição, 13% ao ano, uma baita retorno, e ainda conta com 0,51 de inflação acumulada. Inflação acruada, que eu já falei bastante aqui, vocês já devem ter visto bastante eu falar sobre isso, tem vídeo específico no canal sobre isso. Aqui a parte de panorama macro, eles falam, aqui a gente já falou bastante em outros vídeos, né, mas é importante sempre fazer um replay aqui de alguns pontos, que é a questão que o mercado começou mais animado, mas essa animação foi embora por causa dos Estados Unidos, que já existia uma previsão de queda da taxa de juros, mas o Fed sinalizou que não vai ser agora, vai ser mais para frente, mas não vai ser agora. Até porque o payroll, que é o índice de emprego, foi acima. Então quando a gente tem uma redução taxa de juros, a gente espera que a economia desaqueça, e nos Estados Unidos não tem desaquecido. Então a gente vai continuar acompanhando isso. O mercado interno, a gente já sabe que houve uma redução da taxa Selic para 11,25. O IPCA de janeiro, que eu venho falando para vocês, já foi acima também do esperado, assim como foi dezembro. Então, fundos com IPCA devem vir bons rendimentos agora nos próximos meses. O IFIX encerrou alta de 0,49. Aqui eles fazem uma questão da parte de algumas leis, né, que foram, principalmente a parte da PL de offshore, né, que mudou um pouco a tributação dos rendimentos nos Estados Unidos, e eles até colocam que, devido à simetria tributária criada após essa lei, os fundos imobiliários se colocam como uma alternativa interessante para a alocação de capital desse tipo de investidor, que são dos fundos exclusivos, né, que são os grandes investidores. Então eles acabam, por causa da questão das isenções ainda, eles colocam que isso pode beneficiar todos os fundos, inclusive o PORD. E aqui a gente tem, eles colocaram um gráfico, né, do crescimento de investidores de fundos imobiliários, né, chegando a 2 milhões e 600 mil investidores. Falando sobre a resolução 518, que a gente já falou bastante sobre isso. E eles colocam aqui que, primeiro, a explicação sobre o que foi alterado, né? Primeiro, o lastro da dívida só pode ser do emissor, devedor, co-devedor, garantidor, no caso de companhia aberta ou parte relacionada à companhia aberta de setor principal, que seja do setor imobiliário ou algum negócio. A gente já falou isso bastante, né? Então, eles já colocam que isso vai impactar o mercado, como a gente já sabe. A gente viu até o professor Felipe, lá do Clube FI, fez uma matéria mostrando que 30% dos CRIs emitidos não seriam emitidos, agora em 2023, não seriam emitidos se essa lei tivesse sido o ano passado, e 40% dos CRAs. Mas um ponto que me chamou a atenção e que eu gostei de ver, eu não tinha visto em nenhum outro tocando sobre isso, é que essa resolução, como vocês podem ver, ela é no caso de companhia aberta, mas companhia fechada pode emitir também.
eles colocam aqui, ó, vale também destacar que empresas limitadas de capital fechado não foram abarcadas por essa resolução e o PORD navega bem por esse nicho de companhias. Ou seja, companhias fechadas podem continuar emitindo CRI e CRA sem estar vinculado com o agro, com o mercado imobiliário, porque não embarcam nessa lei. Gostei, eu não tinha visto isso ainda, não tinha parado para analisar isso. Eu vou fazer um vídeo sobre essa resolução logo aí para vocês. Bom, o fundo encerrou 8% de caixa, se eu não me engano está por volta de 22 milhões. Eu vou mostrar o informe mensal, que tem um ponto que eu quero chamar a atenção, se alguém souber me responder, que eu vou mandar pergunta para a gestão sobre isso. Colocam que eles estão fazendo rebalanceio. Inclusive eles colocam aqui, não fizeram nenhuma aquisição esse mês, mas eles estão falando que esse caixa deverá ser utilizado para aquisição de 2 operações no mercado primário, ou seja, vai ser por emissão, que estão em fase de registro de ativos da B3, ou seja, já vão embarcar nessa nova lei, então tem que seguir a nova lei aí. Eles colocam, por fim, continuamos com a carteira composta. Talvez tenha demorado porque ou não eram ou deu algum problema, então é importante mostrar para a gente acompanhar nos próximos meses. Por fim, continuamos com a carteira composta balanceada, IPCA e CDI, que entendemos ser bastante adequado. Aqui a parte do histórico de distribuição, ele oscila bastante, mas se mantém sempre nessa casa de R$1,99, tem um crescimento grande de cotistas, que é a parte de sensibilidade, o retorno, aqui o ponto que eu falei para vocês, ele gerou um resultado menor, distribuiu 99, zerou reserva, ele tinha 5.700.000, zerou a reserva, então se ele não tiver nenhum ganho o mês que vem, ele vai ter que distribuir. Pode ser que venha menor, a gente vai acompanhar para ver se ele vai ter um resultado melhor. Eu acredito que já vai ter um resultado melhor por causa da IPCA, por causa da inflação de dezembro e janeiro. Então a gente talvez já tenha um resultado melhor aí. CDI 4.8, IGPM 7.9, IPCA 8.5. Então é uma carteira até que mais para o mid-risk também. Mas a parte CDI é 45, IPCA 48, então são os dois grandes mandatários aí do PORD. Tá? Grande problema, Coteminas. Deixa eu abrir aqui para vocês. A gente ainda tem algumas notícias de um mês atrás aqui, Americanas e Coteminas estão entre empresas inadimplentes com a CVM. 2 semanas atrás, Coteminas é cobrada a explicar dívida com fundo de investimento. Aqui é parte de sindicato também, a gente não tem muito que... 2 semanas, trabalhadores da Coteminas e Santa Catarina cobram salários atrasados. Então, pessoal, olha só, em termos de notícia, a gente sabe que a Coteminas está passando alguns problemas. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é que eu entrei aqui no CRI nesse CRI lá na Virgo, e eu fui dar uma olhada em documentação, não tem nada de documentos relacionados, toda a parte de pagamentos estão sendo feitos direitinho, parte de documentação, na parte de, não tem nada de nenhuma notificação, só atas de assembleia, tem uma notificação de tal aqui, mas que não tem nada a ver com o ponto. Então, não tem nada referente a nenhum problema, nem quebra de covenant aqui, ou algum problema que a gente tem aqui. Então, em princípio, não me parece estar com problema, mas obviamente a gente tem que acompanhar porque a situação da empresa é complexa, né? Então a gente vai continuar acompanhando isso daí, que é esse aqui, que ele representa 7.14 do PL, né? Até que é razoavelmente alto, e aqui um outro que eu não gosto muito, que é o da RNMRV, mas aí qualquer atleticano aí pode me bater se eu reclamar. Então é isso, pessoal, eu queria mostrar para vocês o PORD, é um fundo redondinho, mas é pequeno, ele precisa crescer, e a gente vai continuar acompanhando, gosto bastante dele, talvez inclua na minha carteira, preciso estudar um pouquinho mais, mas gosto bastante desse ativo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.